Muito bem, meus irmãos, estamos aqui reunidos para a glória e louvor do nome santo do Senhor. 115 dias após o encerramento das reuniões públicas, dos cultos públicos, nós estamos retornando ao culto presencial, aqui na Igreja Presbiteriana Central de Palmas. Louvamos a Deus por esta oportunidade de poder adorar ao Senhor, juntamente com outros irmãos. Estamos observando o decreto municipal, que preconiza uma distância mínima de 2 metros e o uso de máscaras para aqueles que estão cultuando a Deus conosco, e outras medidas de segurança para a saúde. Sendo assim, gostaríamos de louvar ao Senhor por tamanho feito do Senhor nas nossas vidas, na vida da igreja. Gostaríamos de dizer também que os irmãos que fazem parte do grupo de risco deverão ficar em casa. Assim, nós vamos abençoar a vida de toda a igreja, não só através da transmissão da palavra do Senhor, como barrando a transmissão do vírus, o Covid-19. Gostaríamos de dizer a esses irmãos que não poderão estar presencialmente no culto público por enquanto, que nós, o Conselho da Igreja, haverá de dar uma assistência espiritual a todos estes. Em poucos dias nós vamos então dar as diretrizes para esse acompanhamento espiritual, além daquele que a gente já tem feito, que é exatamente a transmissão dos cultos online. Que o Senhor nos abençoe nessa retomada dos cultos presenciais e que Ele seja servido por cada um de nós para a glória do nome do Senhor. Gostaríamos de dizer que todos os irmãos que estão em casa continuarão tendo os vídeos, os cultos transmitidos para a internet. Através da internet, vamos disponibilizar no canal do YouTube da igreja, para que nenhum irmão fique sem ser assistido espiritualmente, mesmo sem poder vir assistir os cultos presencialmente. Então, que o Senhor seja louvado através da vida da igreja e através da comunidade de fé a qual pertencemos. Nós vamos meditar hoje à noite no texto bíblico que se encontra em Mateus capítulo 19. Então você pode abrir aí o texto bíblico em Mateus capítulo 19, do versículo 16 até o versículo de número 22. Diz assim o texto bíblico da palavra que aqui está diante de nós. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Vamos ter uma palavra de oração. Eterno Deus, magnífico Pai, bondoso Senhor, gracioso e eterno Deus. Aqui nós estamos para adorar o nome santo do Senhor e para prestar culto ao Senhor. Que o Senhor seja servido das nossas vidas para o louvor da glória do nome do Senhor. E que o Senhor fale conosco e nos abençoe. Oramos com base nos méritos de Cristo, o nosso único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus, amém. Suponhamos que aquela
figura muito conhecida, aquela figura popular dos desenhos e do folclore público, fosse realidade. A saber, o gênio da lâmpada mágica. Suponhamos que você esteja passando na rua, tropeçasse em uma lâmpada, esfregasse e então saísse um gênio daquela lâmpada e dissesse para você aquilo que você já sabe, o que é esperado. Você tem direito a 3 pedidos, a 3 desejos. Quais seriam os desejos do seu coração? Quais seriam os desejos que você iria fazer? O texto que eu acabei de ler mostra uma pessoa que se aproxima do Senhor com uma vida praticamente ideal. Eu falo praticamente porque ele diz que faltava algo para ele. Mas o texto é paradigmático no aspecto de que a sociedade, as pessoas desejam o que aquele rapaz possuía. E nós vamos meditar um pouco sobre isso hoje à noite. Sendo assim, vamos dar uma olhadinha para o texto a fim de interpretá-lo e depois trazer as aplicações necessárias para a nossa vida. Logo o versículo de número 16 diz que ele vai em busca do Senhor, ele procura o Senhor, ele se aproxima do Senhor. E ele pergunta: mestre, o que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Perceba que ele tem um desejo de alcançar a vida eterna fazendo algo. O Senhor, que conhece o coração, sonda o coração das pessoas e conhece a mente, ele já dá uma resposta um tanto quanto áspera no início, e ele já coloca um certo bloqueio para que ficasse identificado em toda aquela conversa que aquele jovem tinha um bloqueio no caminho e que ele não estava tão disposto assim a ter essa vida eterna. Mas o bloqueio que é colocado no diálogo é para identificar o que estava no coração daquele rapaz, conforme o próprio texto nos mostra e como nós vamos salientar um pouco mais à frente. Então, o Senhor Jesus diz que ele estava fazendo uma pergunta que era equivocada. E vem esta fala do Senhor Jesus nos seguintes termos: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Então é esse o bloqueio que eu disse que o Senhor colocou de imediato nesse diálogo. Mas o Senhor, ele continua a conversa usando o porém, e diz que se ele quisesse entrar na vida, ele precisava guardar os mandamentos. Aquele jovem, então, como uma tentativa de entender o diálogo e de saber como ele poderia herdar a vida eterna, ele faz a pergunta sobre quais mandamentos o Senhor estava se referindo, para que ele pudesse guardar a fim de entrar na vida. É dito então pelo Senhor Jesus que os mandamentos seriam aqueles que faziam parte da segunda tábua da lei, ou seja, os mandamentos que estavam relacionados ao guardar a vontade do Senhor na relação para com o próximo. E então uma listinha é dada. Jesus disse que ele não deveria matar, nem adulterar, nem furtar, não dar falso testemunho, honrar o pai e a mãe, e assim amar o próximo como a ele mesmo. Uma palavra que nos é colocada aqui, logo de início, com uma lista de observações que honrariam a Deus. E o rapaz, ele diz no versículo de número 20 que ele estava observando tudo aquilo, mas ele conclui: o que ainda me falta? Com isso nós temos a primeira questão, o primeiro desejo que muitos do tempo presente gostariam de ter, ou gostariam de ser, gostariam de ter uma vida religiosa ilibada e gostariam de ser
alguém que temesse a Deus. Aqui é dito sobre os mandamentos que são colocados pelo próprio Senhor Deus, segundo a lei de Moisés. E ele diz que tem observado tudo isso. Então, o desejo daquele homem era o fato dele ter a vida eterna, e para ele ter a vida eterna, ele estava observando os mandamentos. Aqui nós observamos que o desejo de muitos é ter uma vida ilibada, é ter uma religiosidade a fim de agradar a Deus. E isso é aceitável, e isso é desejável, porém, nós precisamos entender que para agradar a Deus, nós não podemos simplesmente fazer o que é correto. Nós temos que fazer com o entendimento correto, com as motivações corretas e entendendo o que é o Santo Evangelho. O que aquele jovem, apesar de observar os mandamentos, ele não estava apto, porque ele mesmo se identifica como alguém que não é apto para receber a vida eterna. Ele diz: tudo isso tenho observado, o que ainda me falta? Então, o primeiro ponto aqui que precisamos salientar é que ele é um religioso, e como religioso, ele está buscando a Deus, e ele está até mesmo indo ao Senhor Jesus, e ele é desejoso de ter a vida eterna. Algo é necessário para colocarmos aqui, a fim de refletirmos sobre esse primeiro ponto, que é a religiosidade como desejo da humanidade. A religiosidade, quando parte do próprio ser humano, de um entendimento equivocado sobre a salvação, é como se alguém colocasse uma escada e com o seu próprio esforço ele tentasse chegar a Deus subindo por aquela escada. Quando o Evangelho, na verdade, é exatamente uma escada colocada por Deus dos céus para a terra, a fim de que o próprio Deus venha ao ser humano para salvá-lo. É um entendimento no sentido inverso, não daquilo que eu faço para com o Senhor Deus, mas daquilo que Deus fez em meu favor para me salvar. Dentro desse aspecto, a religiosidade sempre exige algo, porque perpassa por um código, uma conduta moral que acaba descambando para o moralismo. E assim, acaba exigindo direitos e fazendo a religiosidade sendo a própria salvação do ser humano. Tim Keller, um pastor norte-americano, ele faz um paralelo muito interessante sobre a religiosidade e o evangelho da graça. Ele diz que mesmo a lei de Moisés não foi dada como um código de moral para que nós fôssemos aceitos pelo Senhor Deus. Pelo contrário, Deus primeiro salvou o povo de Israel, tirando os judeus do Egito, e somente depois é que é dado um código, os 10 mandamentos, para que eles observassem. Portanto, percebam que o Evangelho está presente mesmo na lei, que é exatamente a libertação do povo de Deus, Deus vindo ao povo, libertando o povo, para que depois esse povo tenha a capacidade de obedecer ao Senhor e cultuar o Senhor Deus. Assim é o Evangelho, Deus vindo ao ser humano, e isso aconteceu em Cristo Jesus, e então o ser humano corresponde obedecendo à vontade do Senhor, e não o inverso, o ser humano obedecendo à vontade do Senhor, como forma de receber Deus e a salvação do Senhor. Portanto, aquele homem era religioso, mas ainda faltava algo para ele. Eu lembro que quando criança, ali já quase entrando no período da adolescência, eu deitava na minha cama e ficava a refletir sobre a vida. E existia no meu coração um buraco existencial. Eu não sabia o que era, uma tristeza abatia a minha alma. E eu sentia que faltava algo grandioso na minha vida. Hoje eu sei que era o próprio Deus.
e o buraco, o vazio existencial que há no coração de todos os seres humanos é do tamanho exato de Deus. Nada pode preencher o vazio existencial do homem, que é imenso. E esse vazio existencial é exatamente do tamanho de Deus, porque somente Deus pode preencher o coração do ser humano. Então esse rapaz, ele é paradigmático nesta relação de desejo da humanidade, porque ele era um religioso, ele observava a lei, ele observava os mandamentos. Mas um segundo aspecto da vida desse homem, no quesito de paradigma, no quesito de baliza, no sentido de desejo da humanidade, é que ele, além de ser um religioso, ele era jovem, como o próprio texto diz. Agora imagine a combinação dessas duas realidades: alguém muito rico e jovem. Normalmente, alguém consegue dinheiro na vida depois de um tempo. Depois de muito trabalho, de muito esforço, então ele tem uma quantidade significativa de dinheiro para administrar. A não ser que ele venha a herdar, e aí tão jovem ele pode ser rico. Mas muitos não têm esse privilégio de ter uma condição financeira, uma condição pecuniária, que venha a estabelecer uma folga na sua a agenda e fazer com que ele adquira coisas desta vida tão jovem. Ele vai trabalhar, vai lutar, até que ele vai conquistar e depois ter uma certa liberdade. Assim acontece com muitos. Agora imagine ele sendo jovem e rico. Muitos hoje já estão correndo e sentem a fadiga, os cabelos brancos já chegaram, e eles olham para trás, para o tempo da juventude, e dizem: olha como aquele tempo era um tempo áureo da minha vida. E quando nós pensamos sobre esse aspecto da juventude, nós olhamos que os cosméticos vendem aí como se fosse água, né? Como se fosse algo necessário. Há muitas empresas que acabam se valendo desse desejo da humanidade de ser jovem, e então muito se é vendido nesse quesito: cirurgias plásticas, até mesmo as academias. O cuidado com o corpo é algo que não há problema algum, deve ser objetivado por muitos. O exercício físico tem o seu proveito. Agora, nós pensamos que o desejo de muitos é que pudesse ter uma árvore da juventude, ou até mesmo a fonte da juventude, para que pudesse comer um fruto ou beber da água, a fim de não envelhecer. Como as pessoas olham para trás, achando que os tempos pregressos foram os melhores da sua vida por causa da juventude. Este homem é um jovem, e quando muitos de nós estávamos no período da juventude, nós achávamos que nada nos faltava, porque tínhamos o vigor, tínhamos uma perspectiva de vida, sonhávamos com o futuro, desejávamos o futuro. É falado sobre a crise da meia-idade, porque as pessoas que já estão caminhando para o fim da vida, já estão ali na meia-idade, eles já estão mais no declive, estão descendo nessa progressão da vida, eles já não estão mais no vigor que outrora ele possuía, mas agora o vigor está se esvaindo de uma maneira célere, e então ele olha para trás e percebe que não conquistou aquilo que ele tanto desejou durante o período da sua juventude. É por isso que muitos têm a famosa crise da meia-idade. Portanto, nós podemos olhar para a vida deste homem como uma vida paradigmática, no sentido de que ele desejava algo que ele não possuía, mas ele possuía algo que muitos hoje desejam. E no caso em particular aqui, ele tem a religiosidade e a juventude.
E o terceiro aspecto, que foi algo que eu já salientei, porque o texto fala sobre isso, e como você acompanhou a leitura do texto, e como você já conhece esse texto, ele era rico. Então, o Senhor Jesus disse que ele deveria vender os bens que ele tinha, dar aos pobres e seguir ao Senhor, e ele teria um grande tesouro no reino dos céus. E o último versículo, o versículo de número 22, diz que ele saiu entristecido por ser dono de muitas propriedades. Assim, nós encontramos aquele homem que, além de ser religioso, além de ser jovem, era rico. Mas ele disse que ainda faltava algo para ele, ele estava em busca deste algo. Assim, estão muitos hoje que podem ter essas três realidades, mas se eles não seguirem a Jesus, eles estão perdidos. Eles perderam o que é de mais precioso na vida de alguém, que é a salvação. É por isso que ele está em busca dessa salvação, ele vai até a pessoa certa, até o Senhor Jesus, mas ele não está com a disposição correta. O Senhor Jesus não exige dos seus seguidores que eles vendam tudo e deem aos pobres e se tornem pobres. Não, mas o Senhor aqui exige isso deste homem, porque o Senhor Jesus sabia que ele tinha um coração apegado àquilo que é material, por mais que ele estivesse em busca daquilo que é espiritual. A grande realidade é que há uma concorrência no coração daquele homem. A concorrência era exatamente entre o céu, que ele tanto almejava e desejava, e a concorrência para o céu era a terra. Nós precisamos entender que quanto mais nós olhamos para os céus, mais nós nos desapegamos das coisas daqui da terra. E quanto mais nós nos apegamos às coisas daqui da terra, mais nós nos desapegamos do céu. Talvez aquele gênio lá da lâmpada mágica, no início da minha prédica, lá no meu exórdio, talvez se você encontrasse o seu primeiro pedido, teria sido para ser rico. Porque esse é o desejo de muitos. É só olhar para a Mega Sena da virada, quando muitos apostam querendo ser ricos da noite para o dia. Mas aquele que não encontra a sua riqueza em Cristo é o mais miserável de todos os homens. Nós precisamos olhar para o Senhor Jesus, que, conforme o Evangelho nos ensina, conforme o apóstolo Paulo nos disse, Jesus, sendo rico, se fez pobre, para que nós nos tornássemos ricos. E se o Senhor continuasse sendo rico, nós morreríamos pobres. É por isso que o Evangelho é sobre dar e não sobre receber. Por isso que o Evangelho não é sobre conquistar, fazer para ter, mas é sobre Cristo que fez para que nós tivéssemos. Ele fez em nosso lugar aquilo que nós jamais conseguiríamos fazer. Ele morreu na cruz por nós, Ele conquistou a salvação por nós, Ele viveu uma vida sem pecado, cumpriu todos os mandamentos do Senhor e então padeceu numa cruz para nos salvar. Esta é a mensagem de salvação, e é por isso que o Senhor Jesus diz: venha e me siga. E ele não quis seguir ao Senhor, porque havia no meio do caminho, não uma barreira colocada pelo Senhor, como foi no início do diálogo. Aquela barreira já existia no coração daquele próprio jovem, porque o que faltava no coração dele, apesar dele ter tudo que uma vida segundo os padrões do mundo demanda e exige, tudo que as pessoas desejam, ainda assim ele não tinha um principal. Ele se esqueceu do principal, que era a própria vida eterna. E por isso ele saiu triste, porque ele não conseguiu ter a resposta que ele tanto objetivava. Ou melhor, ele até conseguiu no sentido de ouvir, mas ele não conseguiu no sentido de ter, porque ele queria ter segundo as próprias demandas dele, e não segundo as demandas do Evangelho. Gostaria de concluir dizendo que
A nossa vida, ela é uma vida que pode parecer boa aqui na terra. Nós podemos ter coisas que trazem conforto para nós. Nós podemos estar vivendo um estágio da nossa vida que é favorável a nós. Nós podemos até mesmo frequentar a igreja e, com a frequência na igreja, termos o nosso coração e a nossa mente aí cauterizada pela religião ao ponto de achar que está tudo bem. Mas nada disso pode nos dar a salvação. Somente Jesus pode salvar o ser humano perdido. E é por isso que o Senhor Jesus é o centro da existência humana, e sem Ele todos nós estamos perdidos. Que o Senhor nos ajude a encontrar nele mesmo a vida eterna, e não nos nossos esforços. Como numa ilustração, nós encontramos o seguinte desfecho: um rapaz que estava passando por um local, uma caverna que tinha um grande tesouro. Ele percebeu que a pedra da caverna rolou e se abriu, e uma voz gravada dizia: entre, pegue o que você quiser, mas não se esqueça do principal. E ele estava com uma criança nos braços. Ele entrou. Quando ele olhou para a caverna, para dentro da caverna, ele percebeu que existia ali um grande e inestimável tesouro, que ele não conseguiria levar todo para fora. E então ele foi pegando e levando para fora, pegando e levando para fora. De repente, aquela voz que estava gravada na caverna disse: você tem 10 minutos até que a porta se feche. E ele levava para fora, até que o tempo foi regredindo, e quando chegou em 30 segundos, ele ouviu: faltam 30 segundos, a caverna vai se fechar para sempre. E aquele rapaz, então, tirou tudo e a caverna se fechou. Mas ele percebeu que ele esqueceu a criança dentro da caverna. E ele lembrou da voz que disse logo no início: não se esqueça do principal. A vida que desejamos aqui na terra pode nos levar na perda do foco daquilo que é principal: a salvação da nossa alma, a vida em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe e que Ele nos dê uma vida vivida para o Evangelho, para que possamos ser salvos pelo Evangelho, e não uma vida na conquista de um falso Evangelho, a partir de uma religiosidade, a partir de um esforço da nossa juventude, ou até mesmo dos nossos recursos financeiros. O Evangelho é sobre dar, e o fato de Cristo ter dado a vida por nós, e não o fato de nós darmos algo para Deus. Que Deus abençoe. E na semana que vem nós estaremos juntos para cultuar ao Senhor, e nós daremos início a uma sequência de estudo no livro de Lamentações. Mas antes de terminarmos, vamos ter mais uma palavra de oração. Oremos. Gracioso Deus e magnífico Pai, que a palavra do Senhor seja aplicada às nossas vidas, e que nós venhamos glorificar e exaltar ao Senhor durante todos os dias que vivermos aqui na terra, sabendo que mesmo quando o nosso fôlego aqui se findar, a nossa verdadeira vida há de começar no céu de glória, para o louvor do eterno Deus. Agora, meus amados irmãos, recebam a bênção, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a consolação e a companhia do Espírito Santo do Senhor Deus estejam com todos, desde agora como para sempre. Amém. Muito bem, meus irmãos, até semana que vem, se Deus assim nos permitir, para a glória do nome do Senhor. Um grande abraço a todos, e lembramos que nós retornamos com os nossos cultos presenciais, e se você puder, se você não fizer parte do grupo de risco, e se você puder e se sentir à vontade, venha cultuar a Deus conosco. Lembramos que se você for vir à igreja para cultuar ao Senhor presencialmente, é necessário que você ligue no escritório da igreja, para que nós possamos atender a demanda de acordo com o decreto municipal, sendo
30% da nossa capacidade, o que corresponde a 100 pessoas, e então assim nós vamos atender adequadamente segundo o decreto e segundo o espaçamento que é necessário, o espaçamento de 2 metros entre as pessoas. Um grande abraço, esperamos os irmãos na semana que vem presencialmente, e aqueles que não puderem, nós vamos transmitir através das mídias sociais do culto gravado, para a glória do nome do Senhor. Um grande abraço, Deus abençoe a todos e até semana que vem.